Amigos da TV Cidade, olá, tudo bem? Nos encontramos aqui para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Na pauta principal do programa hoje, o cenário econômico do país, as reformas em andamento no Congresso Nacional e, claro, uma pitada também sobre a crise política que ainda sacode, que ainda anestesia o nosso Brasil. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Stefenon, muito mais do que um restaurante, ali junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha, os seus almoços, as suas refeições sempre muito saborosas, prazerosas no restaurante Stefenon. Lembrando também que você deve nos acompanhar via redes sociais. Você pode estar conectado com a TV Cidade, com o Cidade Aberta, pelo Facebook TV Cidade Farroupilha, e também nossos programas ficam disponíveis no YouTube. É oportunidade para rever, reassistir, enfim, você estar reacompanhando a nossa programação. Como eu disse na abertura do programa, a nossa pauta de hoje é a pauta que está no dia a dia do cidadão brasileiro, dos empresários, enfim, como está a situação econômica do país. A gente sabe que não vai nada bem, tem alguma luz no fim do túnel, as reformas que estão em curso, em andamento no Congresso Nacional, fala-se na reforma da Previdência, numa mini reforma trabalhista, mas vem cá, uma reforma política não cairia bem também? Uma reforma tributária se fala, mas ela acaba nunca saindo do papel. Bom, para falar sobre isso e muito mais, eu quero apresentar a vocês os nossos convidados, a nossa bancada hoje extremamente qualificada. Tenho a alegria de receber aqui no programa, está ao meu lado aqui, o empresário Maurício Alexandrini, diretor do Grupo Bigfer. Maurício, te agradeço pela tua disponibilidade, pela tua brecha na agenda, poder estar aqui na TV Cidade. Bem-vindo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, tudo bem? Quero cumprimentar o nosso convidado de todas as semanas, nosso convidado semanal, o empresário, também empresário Senair Gomes da Silva, para não ficar muito feio, diretor da Furgobento, senão eu sei que vou ser cobrado por isso também. E o Senair hoje de visual novo. Eu gostaria que a nossa audiência também tecesse comentários sobre o teu visual grisalho, cabelo arrumado. Hoje eu estou passando vergonha aqui no estúdio, né? Tudo bem contigo? Velhinho atipadinho. Como é que é? Velhinho o quê? Velhinho atipadinho. Atipadinho? Tem isso lá na Criúva? Sério? Mas é um prazer voltar aqui nessa terça-feira na companhia do Maurício. Quanto tempo que nós da mesma se forma. Conhece, e o Maurício é dessas criaturinhas que vieram ao mundo para tornar o mundo um pouco mais inteligente. Pessoa inteligente, pessoa culta, e é bom sempre a gente aprender com essa juventude que está vindo aí para ocupar o nosso lugar. Mas eu quero te dizer que humildade. Por isso que eu não ficaria nervoso se não me apresentasse como diretor da Furgobento, como metalúrgico. Não tem problema nenhum, não muda nada. Porque humildade eu aprendi com o Renato Portaluppi. Na entrevista dele depois do jogo com o Novo Hamburgo, ele foi de uma humildade franciscana. Ele disse, está tudo certo. Só faltou calçar as sandálias franciscanas. Está tudo correto, o trabalho está sendo muito bem feito, está tudo conforme o planejado. Depois que o Noia aplicou aquilo, né? Depois que o Noia, mas o Noia vai ao Abu Dhabi. Estava no plano de se classificar, então. Estava tudo combinado. Então, assim, eu aprendi mais uma lição de humildade com o Renato Portaluppi. Cada vez a gente aprende alguma coisa nova. Tem alguma novidade, né? Com certeza. O futebol. Sempre. O futebol é uma pérola, na verdade, né? Que é isso. O Senair, eu quero passar a bola para ti, já que estamos falando de futebol também, depois o Maurício já ingressa no assunto. E essa crise que nós estamos atravessando no Brasil, crise econômica, crise política, a gente já tem falado muito, mas me parece que a situação não se vê sinais evidentes e que a situação esteja por melhorar. A todo momento são novos escândalos acontecendo na Operação Lava Jato, na esfera política, que contamina, no meu ponto de vista, a esfera econômica, acaba anestesiando um pouco a nossa economia. Como nós podemos definir esse cenário econômico que nós estamos vivendo? Eu te diria, e digo aos nossos telespectadores, que o grande problema do Brasil é que ainda não admitimos, ainda não aceitamos, a sociedade brasileira ainda não aceitou que nós estamos no fundo do poço,
temos poucos passos para baixo, Sim. agora terá que começar a subir. E na política nacional, vejo que agora estão colocando uma lei via Conselho Nacional de Justiça, e que os procuradores não podem mais ser alocados na Operação Lava Jato. Cada procurador da República terá que ficar no seu habitat. No seu quadrado, em outras palavras. Onde ele está lotado. Por quê? É uma maneira, a procuradora que colocou isso como uma necessidade de cada um ficar atendendo no seu local onde ele está lotado, alguém que ela tem um padrinho muito forte chamado José Sarney, e o outro padrinho, se eu não me engano, é o Gilberto não, é o outro ministro lá, Gilmar Mendes. São dois padrinhos muito fortes, e ela vai concorrer a ser Procuradora-Geral da República. Então, o que isso quer dizer? Setembro, outubro, vai ter eleição. E o Janot não quer mais. E ele não quer mais. E o teu nome na lista do Janot não, por enquanto, né? Olha, é uma frustração tua? Continuo deprê. Porque se eu tivesse na lista do Janot, pelo menos eu teria dinheiro. Isso o teu passe valeria dinheiro, e uma hospedagem te aguardando na prisão. Só vamos fechar a câmera depois nessas fotos aí, né? Só para completar o que eu estava falando e o que eu estou pensando. Sim. Como a Lava Jato vai sofrer esse lado pela Procuradoria... Uma curva. Já começaram, até o Serra já disse que o Lula tem que ser candidato em 2018. O quê? O Serra disse que o Lula terá que ser o candidato em 2018. Então tudo está convergindo para que a Lava Jato seja acobertada de uma vez por todas, porque eu não acredito que o mais ferrenho petista hoje, ele não tenha... Em algum momento da vida dele, nos últimos dias, tem dito assim, pelo menos uma dúvida, mas será que o Lula não é nada culpado por isso que está acontecendo? Que as desculpas que eu tenho escutado é a seguinte: ele fez, ok, mas os outros também fizeram. Isso não me serve. Maurício, e essa crise econômica, é uma crise política, acredito que até uma crise ética, moral que nós estamos atravessando, mas olhando nesse lado econômico, como a gente pode definir isso? É de gravidade a situação? Eu poderia te dizer que a crise econômica, vamos lá, é uma questão muito semântica de definição, né? Mas a crise econômica propriamente dita já passou. A gente agora se encontra, como disse o Senair muito bem, no fundo do poço. Anestesiados pela crise política? Eu diria o seguinte, vamos separar as duas coisas, depois eu falo um pouquinho de política. A economia, ela não tem mais muito o que piorar. Né? Pior do que está? A gente retrocedeu aí quase uma década. Só de queda. Nós voltamos aí, grosso modo, falando em conta aproximada, né? A gente voltou aí para mais ou menos a situação econômica que a gente tinha em 2009, 2010. Então a gente está 8 anos mais ou menos, né, que se perderam, né? Se a gente aceitar que a situação atual é uma espécie de novo normal, né? Porque o que é o normal? O normal é a situação que tu tem, que não tem um crescimento explosivo como a gente teve uns anos atrás, que tudo crescia, todo mundo investia, parecia que não ia terminar nunca, né? Amanhã 10%, no ano que vem 20%, isso não é natural, né? Assim como não é natural encolher do jeito que encolheu nos últimos 3 anos. Né? Então agora a gente chegou num momento que, ruim ou bom, estamos estáveis. Então o bom da história é que parou de cair, então é isso? A boa notícia é que parou de piorar. Parou de piorar. Né? Em compensação, a bonança que a gente viu, o último ano de bonança foi 2013. É isso. A bonança que a gente teve até 2013, a gente vai demorar muito tempo para ver de novo. Né? Eu vi um estudo esses dias que falava, grosso modo, que a gente vai até 2020 para ver o nível que a gente estava em 2015 e para chegar no nível de 2013 até 2025, mais ou menos. Bom, então é mais do que uma década perdida. Grosso modo. Eu não sou economista, Maurício, e apenas observador. Eu não acredito que nós volte a ter as mesmas condições de desenvolvimento econômico como nós tivemos até 2013, aqueles 2, 3 anos ali. Eu não acredito. Eventualmente vai acontecer, pode ser que leve uma década, pode ser que leve 2. Mas sabe por que eu não acredito?
porque 2013 foi o ano da irresponsabilidade, porque 2014 teria eleição, e a gente sabe que 2014 se fez tudo que não se podia fazer. Senair, tem toda uma questão, aí vamos falar de política, né? Tem toda uma questão que a política ela é cíclica, a cada 4 anos esse ciclo se renova. Sim. Né? Então, para o ano que vem não vai acontecer, mas para 2022 ninguém sabe. Mas não tem mais, não tem, Maurício, o problema é que não tem mais gordura como nós tínhamos em 2013, o país vinha bem. Isso é fato. Então, para nós adquirir as gorduras que a gente tinha em 2013, para pegar o BNDES e financiar frotas a 2,5% ao ano, Senair, sem contar o cíclico, Senair. Cíclico, Senair. O mas que acontece? Mas é irresponsável. Até tem um gráfico sensacional que fala sobre a alternância esquerda-direita no poder, né? Que vem a direita liberal, coloca lá os Armínio Fragas da vida no Banco Central, no Ministério da Fazenda. Política conservadora. Ajeita a casa, elege um esquerdista, vai lá e bagunça. Isso existe em N países, mas no mundo, se falar de Argentina, França, Inglaterra, Itália. Né? A Itália é um país hoje arruinado economicamente porque teve muitos anos de má administração. Olha o que está acontecendo com as eleições na França. Não vamos longe, Estados Unidos não é muito diferente disso, só que como a economia deles é extremamente forte, eles imprimem dinheiro ao infinito para financiar essa lambança e por enquanto não tem consequência, porque o dólar é a nossa moeda de reserva mundial. Se amanhã os Estados Unidos tiverem que ter problemas, para onde vai o dinheiro? Não tem para onde ir. Nós tivemos sorte em todos esses erros que aconteceram, da irresponsabilidade de 2013 que eu falo, é que se financiou tudo, inclusive países e países levaram o nosso dinheiro que hoje não tem. Cuba e por aí afora. Hoje não tem. O Temer está há 1 ano no poder e eu imaginei que o financiamento para a aquisição de bens a juro não a 2,5%, mas a 10%, 12% ao ano, 11%, a Selic. Não precisa mais que isso. A Selic. Eu acreditava que logo voltaria. Correto. Hoje isso não existe mais. Só que o banco está falido, o banco está quebrado, o dinheiro foi tudo embora, não vai voltar. Esse dinheiro emprestado a países como Cuba, Colômbia, Venezuela. Isso é fundo perdido. Isso é fundo perdido. Então, foi e não volta. Que é do povo brasileiro, em outras palavras, e que a irresponsabilidade dos nossos governantes mandaram para fora do país. Foi uma escolha política. Uma escolha política, por ideologia mesmo. Foi uma escolha política. Então o que acontece? Nós dificilmente conseguimos capitalizar de novo para um outro irresponsável de esquerda vir gastar esse capital. Eu discordo de ti nisso. Pode ser que leve 2 décadas, mas vai acontecer. Eu acho muito difícil porque o mundo mudou. Bom, aí entra uma coisa que vamos falar um minutinho de política. Sim, o arcabouço político que vem por cima disso está mudando. Vai ter que mudar. Exato. Então, pegar, por exemplo, eu não vou discutir aqui méritos ou deméritos do governo Temer, que não é meu objetivo, mas uma coisa boa que eles fizeram na esfera econômica foi aprovar essa lei do teto de gastos. Limite de gastos públicos. Que vale por 10 anos. Sim. Né? Então, nesses 10 anos, se aquilo ali der certo, né, a casa vai para o lugar. Só que a situação está tão ruim que esse ano aqui a gente está falando em 179 bilhões de déficit. Pois é, mas aí que eu volto... A gente está falando em quase R$1.000 para cada brasileiro, incluindo velhinhos, crianças, e enfermos, etc. Foi bom, todo cidadão. Foi bom você falar sobre isso, que eu me dou o direito de dizer o seguinte: os 100 e tantos bilhões que o Congresso votou, que era o estouro que a Dilma, ela previa um superávit de 40 e deu 150. Pedaladas. Daqui a pouco chegou a 70, um déficit de 70 bilhões, foi né? A 100 e tanto, e o foi Congresso validou isso. Quando chancelou. Isso foi o erro do erro. Por quê? Não se mexeu nada. Se esse déficit era tão grande assim, o que tu faz lá na tua empresa? Tu encolhe as despesas. Não, porque vamos gastar menos. Sim. Não, deixamos exatamente como estava. Tem um problema aí, a gente vai lá para aquilo que a gente estava falando antes em off, né? Antes que a gente estava tratando antes dos bastidores do programa. Falando sobre anos 80. Né? A Constituição de 88 é o nosso problema no caso. 80% ultrapassada? Não é uma questão de ultrapassada, ela é garantista, ela dá muitos direitos, né, que não são financiáveis na situação de hoje. Né? Não é uma questão aqui de eu dizer que é justo ou injusto alguém ganhar alguma coisa, não é essa a questão é ter dinheiro para pagar a brincadeira. Né? 80% do orçamento federal hoje é engessado pela Constituição Federal. Então pode assumir o governo do PSOL se quiser, ou o Bolsonaro do outro lado, tanto faz. O cara tem 80% do orçamento que está engessado. Os 20% que sobra
tem que pagar juros da dívida, tem que pagar todo o custeio, que é o quê? Que é desde lá do combustível do carro do cara do exército, até toda a máquina pública, até transferir dinheiro para município pagar saúde, transferir dinheiro para estado pagar educação, dinheiro da universidade, etc. Né? E tem 80% que é fixado. Mas, Maurício... E cresce vegetativamente. Sim. E você é um cara de sorte. Agora, um dia tu pergunta pro teu pai o que eu vou te falar agora. Nós, e ele é mais jovem do que eu, mas nós nos desenvolvemos enquanto seres pensantes que um dia esse país vai ser autossuficiente em petróleo. Nós não vamos mais depender do petróleo mundial. Já é, né? Que isso é o que esculhamba a nossa economia. Sobe o petróleo, a nossa economia vai para o espaço, aquela coisa toda. E a gente veio naquela... Eu sou do tempo ainda que tinha racionamento. Você não podia encher o tanque e era racionado. Anos 70, né? 70, começo dos anos 80. Então, 79, se eu não me engano. E aí o que acontece? A gente chegamos à autossuficiência do petróleo. E não foi o Lula, foi ainda durante o Fernando Henrique. O Lula levou as glórias, mas ainda foi... Mas isso resolveu o quê para nós brasileiros? Nós continuamos exatamente enquanto não éramos dependentes do petróleo. Nós ficamos vulneráveis igual... Continuamos. Então, de sonho em sonho... O petróleo para a vida prática da dona de casa, do agricultor, do comerciário, do metalúrgico, ele não quer dizer absolutamente nada. Assim como dívida pública também não quer dizer, quer dizer nada. A dívida pública só quer dizer se der um estouro. Assim como o petróleo só vai querer dizer se tiver racionamento. Né? Então, essas coisas elas só tangem a vida da gente quando dá errado. Mas plantaram na nossa cabeça, isso que eu quero te dizer. Sim, que a solução dos problemas aconteceria porque o pré-sal, né? Era um negócio do futuro. Mas hoje, eu vou chutar um número totalmente fora aqui, eu acho que isso é chute meu, mas eu acho que 40% do petróleo brasileiro já é do pré-sal. Sim. Né? O que mudou na nossa vida? Nada. Continuamos pagando a gasolina mais cara do mundo. E nem vai mudar, Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje, com a presença do empresário Senair Gomes da Silva e também do empresário Maurício Alexandrini, que estão aqui nos estúdios, e vocês perceberam que o programa está legal. Quando o apresentador interfere pouco na condição do programa, é porque o negócio está fluindo, está legal, e está muito bom ouvi-los. São dois pesos importantes da nossa economia industrial local aqui, falando sobre política, economia. Depois vamos falar um pouco mais também sobre a questão econômica. Com o apoio cultural da Ecofar e do restaurante Stefanão, a gente volta em seguida com o nosso Cidade Aberta aqui pela sua TV Cidade. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios, dependência de empregada, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente, aberturas em PVC, amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, a inovação. Para quem vive uma crise, é superação, que é o exemplo
Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo, algumas difíceis de encarar, mas todas para que o nosso futuro se chame esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa: educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Retornando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também no Facebook TV Cidade Farroupilha, com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. Nossos convidados no programa de hoje, o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado semanal aqui na programação, e também hoje o Maurício Alexandrini, diretor do Grupo Bigfer, são nossos convidados aqui nos estúdios. Maurício, vou te provocar agora, porque eu sei que tu tem conhecimento, tu tens gabarito para falar sobre a questão econômica. A nossa economia, depois se precisar a gente volta na política também. Ok. Como é que tu defines a economia do momento do Brasil? Está difícil o panorama econômico? Estagnada, né? Estagnado. Estagnada. Recessão? Não, acabou Não, a recessão. acabou. Na verdade, vamos voltar porque a gente falou no primeiro bloco. Parou de piorar. Certo. Estamos estáveis. É um estável ruim, o doente está na UTI. Sim. Né? Mas respira com aparelhos. Respira estável. Sim. Né? A gente tem vamos usar ainda a analogia do doente. A gente tem uma perspectiva de tirar os aparelhos do doente, quem sabe em 2018. Só em 2018? Não tem nada acontecendo hoje que justifique uma melhora tão sensível, né? O que acontece? A cirurgia que foi feita aí nos últimos tempos foi muito séria, né? Então isso requer um tempo para restabelecer confiança. A questão do desemprego pesa muito. O nosso mercado ele é muito movido a duas coisas, né? Commodity, aquilo que a gente estava falando sobre petróleo, e consumo. Os preços das commodities subiram, então isso uma das coisas que parou de piorar a situação econômica do Brasil é que minério de ferro subiu, petróleo subiu, soja está em preço praticamente recorde, milho está em alta, trigo está em alta. Enfim, as commodities todas elas estão num preço melhor, né? Ontem mesmo estava lendo um estudo na revista Exame que falava que o Brasil em quantidade não está exportando mais do que exportava 2 anos atrás, mas em valor dá 30% a mais. Né? Esses 30% a mais é muito dinheiro, né? Que está aí irrigando a nossa economia e fazendo a situação parar de piorar, né? No entanto, vamos trazer aqui para a nossa região. Por exemplo, no Valor Econômico essa semana tinha uma reportagem interessantíssima falando sobre veículos, um tema que é muito caro aqui ao Senair, né? E aí falava sobre perspectivas e projeções de venda de caminhões, semi-reboques, ônibus e utilitários para 2018, 19, 20 e 21. Né? Basicamente o panorama que se desenha lá, eu não vou citar números aqui de cabeça porque eu vou falar bobagem, mas basicamente o panorama geral que estava lá nessa reportagem é o seguinte: para voltar para o nível de 2013, que foi o auge, né? Até 2021 ou 2022 não chega nem perto, né? Mas estamos projetando crescimento, né? Então vamos para Caxias do Sul, uma Marco Polo, né? Que fazia lá X ônibus por dia, no auge da crise estava fazendo 1/3 desse X, hoje está fazendo 50% desse X. Para dobrar e voltar aquele número anterior, cara, vai muito tempo. Vai levar tempo. Vai muito tempo, né? Mas eles fizeram a lição de casa, compraram a concorrência, fecharam fábrica que não era eficiente, reduziram a equipe, é um fato triste, mas é necessário, né? Então agora estão projetando algum crescimento, 5%, 10%, enfim, uma coisa saudável, que dá para sustentar, que não é aquele 50% que a gente teve ali antes da Copa, que estava todo mundo... 2014. Esse ano, 40% ano que vem. Isso não é sustentável, né? Isso é o que se define por bolha. Sim. Uma hora estoura. Exatamente. Uma hora passa. Tu consideras o ano de 2017, a tua projeção é que ele seja muito parecido com 2016? 2016 veio caindo, 2017 e tende a começar a subir um pouco. A gente vai empatar, Vai né? empatar. Mas o que acontece? O ano passado, isso eu defini, a gente teve uma feira do meu setor do moveleiro,
em Bento Gonçalves no mês passado, que foi a FIMA. A eu FIMA. dei uma entrevista lá e o cara me perguntou, escuta, qual é a tua visão comparando com o passado? Né? Seja um ano atrás, enfim. A diferença, eu fiz uma analogia interessante, né? Tá pilotando um avião. Um ano atrás, a gente estava voando na mesma altitude de hoje. Só que o avião estava com o nariz apontado para o chão. Sim. Né? Então o cara fica ali preocupado. Pô, esse avião vai cair. Sim. Né? Este ano a situação está a seguinte, a gente está exatamente na mesma altitude, porém o nariz do avião está estabilizado, dando uma levantadinha de leve. Né? Então o cara pensa, bom, na pior das hipóteses eu fico na mesma, melhorando um pouco a gente sobe um pouquinho. Né? Para ano que vem já se enxerga alguma melhora. Né? Não é o caso de sair todo mundo empolgado investindo, etc. Porque toda a indústria tem uma ociosidade fenomenal. Até ocupar essa ociosidade vai levar muito tempo. Então, contratação, investimento, isso vai ficar para depois. Antes vem a confiança e talvez um pouco de aumento de faturamento. Me parece, Sinair, até estava conversando com muitas pessoas ao longo dessa semana, nos últimos dias também, de que o que a gente percebe no mercado como um todo é uma certa insegurança. Insegurança por parte do cliente, por parte da indústria, do comércio, dos investimentos. Tá, mas eu vou fazer isso. Isso decorre da política. Sempre vai ter isso, sempre vai ter isso. Mas me parece que o grau de insegurança está muito elevado. Mas Concordas com isso? Isso é verdade. A insegurança, ninguém arrisca nada. Está todo mundo com o pé atrás, ou atrás do topo. Na época normal, a gente parte para o investimento, parte para o arrojo. Ninguém mais é arrojado hoje. Mas tem uma coisa que me preocupa, quando você ficou falando, eu fiquei pensando nesse aspecto, que se nós estamos estabilizados, fabricando as mesmas quantidades, faturando a mesma quantidade, os impostos também estão estabilizados, estamos recolhendo a mesma quantidade. Correto. Só que o poder público, a massa salarial, ela só cresce. Ela só cresce. Aquele time que vive às custas de quem produz, ele não diminuiu. Bem ao contrário, os gastos públicos continuam aumentando. E é aí que me preocupa. O que nós vamos ser exigidos um pouco mais, não é nós, da sociedade brasileira. Aí a gente parte para situações como não corrigir a tabela do imposto de renda. Cada vez menos investimento público, vai tudo na máquina. Vai tudo como gastos públicos e não investimento, não tem dinheiro para investimento, porque os gastos consomem tudo. Então, a nível de poder público, a nível de país, essa economia, enquanto ela não ganhar fôlego, mas fôlego forte, para arrecadar muito mais imposto através de, como você falou lá no início, emprego, que o emprego gera consumo, o consumo gera impostos. Exatamente. E aí o governo poderá, com esse imposto, sobrar alguma coisinha mais para investimento. E aí a gente cai numa situação perigosa, que é a situação daquela empresa que não cresce. Né? Vamos comparar o governo aqui a uma empresa. Né? A empresa passa anos sem crescer, né? E a despesa, e vamos dizer, a despesa ali, né? Crescendo alguma coisa, o mesmo estável. Né? A sobra, ela é muito limitada, ou seja, tu não vai renovar teu parque fabril, né? Não vai investir, não vai ser arrojado, pensar eu vou criar alguma coisa nova, vou empreender, né? Eu vou pagar meus funcionários, tirar alguma coisa para mim, se conseguir, se sobrar, né? Na situação atual difícil, mas numa situação normal algum há de sobrar, né? Mas não sobra o suficiente para permitir para o cara alçar um voo mais alto. A longo prazo sucateia, né? E é isso que a gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul há muitos anos. Há muitos anos. E é isso que a gente vai ver a nível federal. Que até 2012, 2013, isso não existia a nível federal. Eu me lembro na época de ter ouvido da boca de pessoas que participam do meio político que tivesse um bom projeto e a Brasília arrumava verba para quase qualquer coisa. Né? O exemplo da BR-116, que eu passei por ela sábado de manhã. Fui e voltei sábado à tarde. O que aconteceu? Eu fui até Jaguarão. Quase toda ela existe já as outras duas pistas. Só praticamente tem pedaços grandes que só falta colocar o asfalto. Agora veio 39 milhões. Chegou agora para continuar. A previsão era para 2015. Olha se essa rodovia tivesse sido duplicada já em 2015, hoje seria um espetáculo você ir até a fronteira de Pelotas, até a Zona Sul. Porque está se desenvolvendo a Zona Sul. Parou de vez mesmo. A Zona Sul do Estado estava recebendo muitos investimentos através do Polo Naval, essas empresas de
de reflorestamento, as 2 grandes fábricas de MDF, que é do teu planejadas, setor, exatamente, que exato. não vão acontecer. Então, assim, Fábrica de papel. estava vindo muita coisa, muito investimento para a Zona Sul. O que sobrou é o eólico, né? Mas aí teve o último leilão, o Rio Grande do Sul não levou nada, e foi tudo para o Rio Grande do Norte e para o Ceará. Então veja que nós continuamos na contramão da história do país. Do país. Nós Sim, continuamos... O Rio Grande do Sul mantém a tradição. Mantém a tradição. Certo. E Agora, aqui a gente não está falando de política partidária, hein? Não. Quando eu visitei o Sérgio Zambiase como senador, ele veio me contar todo contente que conseguiu aprovar o projeto para a segunda ponte do Guaíba. Quantos anos faz? 10 anos. Falta dinheiro. Um tempinho, né? Então, Não, a única obra viária que aconteceu rápido no Rio Grande do Sul nas últimas décadas, desde que eu acompanho, foi a rodovia do Parque. Toda cheia de bacia hoje já. Funciona bem, vamos conceder isso, mas aquela saiu rápido, mas foi a única. Maurício, voltando para a questão econômica, nesse cenário que, como você coloca, o avião começa a colocar o bico para cima, não mais para baixo, o que pode ser fundamental para que esse sobrevoo, essa retomada possa acontecer com um pouco mais de rapidez? Alguns pré-requisitos. Reformas? Depois vamos falar delas. Sem dúvida, reformas. Quais? Vamos começar pela ordem que o governo gostaria de tratar, né? Então a gente tem previdência, trabalhista, tributária. Reforma política pouco influi no negócio econômico, né? Mas a longo prazo, como país, o Brasil melhoraria muito, né? Aí a gente tem uma questão que tem a ver com micro-reformas, né? Que aqui a gente precisaria fazer um outro programa só para falar disso, mas cada setor tem onde aperta o seu sapato, porque tem uma regulaçãozinha, muita burocracia. Por exemplo, tinha uma reportagem fantástica esses dias na Exame também, falando sobre o setor de carnes, né? Que fizeram todo esse auê, né? A culpa da Polícia Federal. Ninguém é mais culpado, só a Polícia Federal. Exatamente. Não vamos discutir culpa, vamos discutir um minutinho sobre regulação. O Brasil tem 740 normas que um frigorífico deve obedecer para abrir as portas. Nos Estados Unidos, o mesmo frigorífico tem 230. Nós, 740. Que legal. Nos Estados Unidos, 230. 230. Mais que um terço. Tá? Aí aqui a gente vai discutir. Não estou discutindo qualidade de carne. Nos Estados Unidos não se fabrica porcaria. Ponto. Né? Então essas 510 a mais estão sobrando, né? Não adianta a gente querer ser mais realista que o rei, querer fazer melhor que os Estados Unidos. Isso não existe, né? Então vamos fazer uma comparação. O nosso benchmark é Estados Unidos, é França, Inglaterra, é Japão fantástico, né? Vamos colocar uma coisa do lado da outra, né? Aí a gente pode falar, a legislação trabalhista é um negócio de doido, né? Tributário é um negócio de doido. Eu não estou falando de arrecadar mais ou menos, eu estou falando como é que faz para arrecadar, né? O nosso cipoal tributário é uma loucura. A legislação tu nunca sabe. Não, é muito simples. O cidadão em casa que está assistindo a gente agora deve estar fazendo seu imposto de renda ou recém-fez, né? É só se aventurar com aquele programa da Receita Federal para entender o que eu estou falando, né? Nada contra, temos que pagar o imposto, não é essa a questão. A questão é que para pagar o imposto, mesmo se o cidadão é 100% honesto, aquilo é uma aventura, né? Então, simplificações seriam extremamente bem-vindas, né? Vamos ficar na história do imposto de renda, né? O imposto de renda da pessoa física nos Estados Unidos, ele é descontado na fonte, na folha de pagamento, como é aqui no Brasil. Ponto. Acabou. Não se fala mais. Acabou. Não se discute mais, não tem que fazer declaração de nada. Não tem restituição de nada, né? A alíquota lá é muito mais baixa que aqui, né? Muito mais simplificado o processo, né? E fim de papo, né? Você descontou, alguém vai recolher e acabou. Acabou, ponto. É isso aí. Não se fala mais. É isso aí, né? Que simplificado. Se a gente falar de trabalhista, então, dá para fazer um outro programa falando sobre isso. Só sobre isso. O como se contrata e como se demite nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Escolham outros países, né? Aí tem uma variedade de coisas, mas enfim, reformas são fundamentais. Senair, falando brevemente, sei que é um assunto também que tu gostas de falar, a questão trabalhista. É para ontem, essa mini reforma que está no Congresso Nacional sendo avaliada, ela vai resolver o problema ou vai atenuar um pouco a situação? O problema que já começou com outro problema agora,
o PS, bom, é tanta sigla, PSB, PSD, sei lá, um desses aí tem 36 deputados. PSB. É o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Do Beto Albuquerque. Ele é Ah. presidente nacional. Isso. Esse aí. Ele já retirou o apoio ao Temer, tem um ministério que é o... Será que é a integração Não nacional? lembro Bom, tem um mais. ministério, Não me certo. ocorre qual é. Não lembro mais que, né? E já retiraram o apoio ao governo Temer porque vão votar contra a reforma. Por quê? É muito simples. Olha a abelheira que estão mexendo. Você já imaginou falar para o sindicalista, dirigente sindical, que vai acabar o imposto sindical, vai acabar A contribuição sindical? chamada. O cara se torna inviável. Claro que se torna inviável. Do jeito que eles fazem sindicalismo no Brasil, vai se tornar inviável. Então são apenas duas questões. Quantos mil sindicatos tem no Brasil? 17 mil. 11 mil dos empregados e 6 mil dos patronais. Quantos sindicatos tem nos Estados Unidos? São 200 e alguma coisa. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que essa reforma trabalhista, eu tenho medo que ela fique pior até, para nós, empregadores. Porque é um passo para frente, 2 para trás. Porque eles vão mexer já numa abelheira. Olha o que vai ser, a pressão nessa votação. Porque os sindicalistas estão todos prontos para briga. É uma raça que veio se desenvolvendo e aquilo que eu falei antes, esse time que não produz... Podemos chamar assim, sindicalismo brasileiro. Vamos lá. Primeira coisa, meu ponto de vista, é legítimo que o sindicalismo defenda o seu ponto de vista. Vamos começar por aí, né? Tudo bem. Legítimo. Ponto. Perfeitamente Ótimo. legítimo. Né? O problema, meu ponto de vista, é quando a gente radicaliza para qualquer um dos lados. Sim, sim. Né? E nos últimos 15 anos, o Brasil é uma república sindicalista. Né? O Brasil tem funcionado em função dos interesses sindicais. A longo prazo, isso não funciona, porque aí a gente vai lá para a teoria econômica. Né? Quando todos os incentivos, né, eu não estou aqui falando de financeiro, esgotaram. eu estou falando de incentivo a tu levantar de manhã e trabalhar. Né? Quando todos os incentivos eles vão para um segmento da sociedade, os outros cruzam o braço e dizem, olha, eu não tenho interesse em trabalhar nessa condição. Né? Então, o que acontece? Aconteceu isso com um cliente meu essa semana. O meu vendedor chegou, sentou na minha frente, na frente do meu pai, e disse, olha, a empresa tal resolveu fechar as portas. Porque o cara está com um problema financeiro, né? Tem um problemaço trabalhista por trás, um outro tributário, e ele fez as contas e disse, cara, não tem mais razão para continuar trabalhando nesse cenário. Então o cara simplesmente marcou uma data e eu vou encerrar e acabou. Então, lógico, eu estou aqui radicalizando um ponto de vista, mas a longo prazo, o cara que poderia empreender não empreende, o cara que já tem um empreendimento não quer crescer. Mas, Maurício, existe muitos empresários nessa situação, não é meia dúzia não, a nível nacional e a nível regional. Eu estive falando quinta-feira com um transportador e ele disse, eu só estou esperando entrar um fiscal aqui para me aproveitar aquele momento para fechar a empresa. Isso é a gota d'água. Ele disse, vai ser a gota d'água. Tu fala com 10 empresários, 11 que te vendem a empresa. 11, assume isso aqui. Se alguém pagar o que a pessoa pensa que vale, acho que todo mundo venderia na situação. Não, mas atual, pela metade do que ele pensa que vale, hoje ele vende. Sim. Existe porque desesperado. vamos voltar à história dos incentivos. É muito melhor para a pessoa ter o recurso líquido e poder fazer alguma outra coisa na vida do que continuar tocando negócio debaixo E corroendo o capital daqui a pouco. De pedra que a gente está corroendo o capital, o patrimônio. Então, vamos voltar para o primeiro ponto. É totalmente legítimo que se defenda o interesse sindical do trabalhador, principalmente, não do sindicato, do trabalhador. Né? Ok, do trabalhador. Agora, mas se esses direitos atrofiarem o lado empresarial, perde todo mundo. Porque a pergunta que tu faz perde todo mundo. O que tu ganha? O que tu ganha com tudo, com o poder dos sindicatos no país, e o que você ganha? Ele não sabe te dizer o que ele ganha. E se tu fizer uma aposta e for conversar com teus funcionários, assim, vamos
parar com isso, uma grande maioria concorda. Ele não quer, ele não está dando esse valor. Quem trabalhou agora, me ajuda, Maurício, isso acontece todos os anos, no mês de março, um dia do mês de março é dedicado, do trabalho de cada um, proporcionalmente ao salário, é dedicado à contribuição sindical. Perfeito. Todo ano acontece isso. Perfeito. E aí alguns São funcionários... São 17 bilhões de reais. Alguns funcionários já me disseram assim, mas vem cá, eu tenho que pagar isso por quê? Eu não quero. Não é questão de querer ou não querer, está na lei, né? Exatamente. É legal. É legal. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte... Legal perante a lei. Perante a lei. Mas não, eu diria assim, que o legal é se ele pudesse escolher. A opção, o opcional. É isso certo. que o governo quer passar agora na reforma. Que a gente escolha. E o sindicato aí tira a bunda da cadeira e vai até dentro da empresa conversar com os funcionários e mostrar para ele que vale a pena vir para o seu sindicato e não para o outro. O sindicato passa a ser uma agremiação. Uma agremiação assim, né? que vai mostrar, vai despertar o interesse do... Vem cá, quer participar? Tem que contribuir, em troca vai ter determinada situação que pode ser vantajosa. Mas talvez não seja um dia, seja menos, porque o que é uma festa. O sindicalismo brasileiro virou uma grande festa, com o dinheiro dos trabalhadores. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade, já no último segmento com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Restaurante Stefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha. Fique por aí, nós permaneceremos por aqui. Casa com terreno de esquina com 450 metros. Área construída de 173 metros. 3 dormitórios. Dependência de empregada. 2 banheiros. Sala, cozinha, garagem para 2 veículos. Sistema de captação de água da chuva com capacidade para 15 mil litros. Água quente. Aberturas em PVC. Amplo espaço nos fundos e laterais. Vende ou troca por apartamento. Consulte Gomes Imóveis, 54 9 9100 3443. Auto Posto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Auto Posto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O futuro pode ter muitos nomes. Para quem sonha grande, é o mundo. Para quem ama, é o nome do filho que vai nascer. Para os corajosos, a inovação. Para quem vive uma crise, é superação. Quer um exemplo? Independentemente de todas as crises, o nosso estado continua produzindo alimentos para o mundo inteiro, batendo recordes de safras ano após ano. Porque para essa gente, o nome do futuro é modernização. Eu vejo atitude e grandes reformas acontecendo. Algumas difíceis de encarar, mas todas para que o nosso futuro se chame esperança. Na real, todos queremos a mesma coisa: educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Porque o nome do futuro é a gente que dá. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul.
Retornando com o nosso Cidade Aberta, o seu programa diário aqui na nossa TV Cidade, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefenon, muito mais do que um restaurante, junto à estrutura do Círculo Operário de Farroupilha, aqui no centro da nossa cidade. No programa de hoje, o empresário Senair Gomes da Silva e também Maurício Alexandrini são os nossos convidados na bancada qualificada. Senair, eu quero te provocar mais uma vez, tu já falaste sobre o assunto. E aliás, tu vais falar, tu vais falar sobre esse assunto, para ti vai ser, para ti, ó, tanto faz como tanto fez. Agora, o meu caso e o caso do Maurício, nós temos que nos preocupar, né? Olha que eu vou mostrar. Tá. Daqui a pouco tu mostra. Deixa no final isso aí. Reforma previdenciária, Senair, é uma reforma para dificultar ao máximo a aposentadoria do Leandro e do Maurício? Nós estamos ferrados, né? Tu tá garantido. Eu estou garantido, meu salário é alto, não tem problema nenhum. Me aposentei há quase 10 anos. Salário alto? Estou ganhando uns 30% a menos quando me aposentei, mas tudo bem, vamos em frente. Sim. Até porque a régua da vida está ficando mais curtinha, então não tem que se preocupar muito. Tu já começa a ver o final da linha ou não? Sim. Não. Meu pai tem 91, então eu tenho mais 26 anos ainda. Né? Mas tem uma boa margem pela frente ainda, né? 26 anos, dá para aproveitar bem essa aposentadoria. Essa reforma... Vocês estão ferrados. Nós estamos ferrados, literalmente ferrados, mas tudo bem. Porque a reforma previdenciária, na minha cabeça, teria que ser, já que o Temer não vai mais pleitear nada, o pai chama o penteadinho. O penteadinho? O último passo na vida política dele é esse, o penteadinho. Então, o penteadinho no sentido de ser malandro, né? E ele usa um penteadinho. Parecido com o meu, eu tentei imitar ele. Pois é. Vai que a Marcela me enxergue. Então, o que acontece, falando sério, Maurício, é que essa reforma, do jeito que ela está proposta, para vocês simples mortais não vai mudar nada. Vai piorar, com certeza. Para quem está no mercado de trabalho, vai trabalhar mais, não vai ganhar mais. O problema todo se chama o todo da Previdência. O todo, o bolo. Porque continua os políticos se aposentando com alto salário, que eles dizem que não. E mamando da Previdência. Sabe qual é a média da aposentadoria do Ministério Público? 30 mil mensal. Média. Sim. Da Justiça como um todo, 25 ou 20, não vai fazer injustiça, se eu não me engano é 25. Como políticos, né, fica ali nos 15. Quanto é o regime geral da Previdência que vocês se incluem? 1.500 e olha lá. R$1.600. É isso aí. R$1.600. Então, onde está o erro? É nos 1.600? Que ali entra as pessoas que... Naturalmente que não, né? Então, se não mexer em quem ganha 30, em quem ganha 25, quem tem 3 aposentadorias, leia-se Michel Temer, Sarney, Rosiana, Ieda Cruz, e de repente outros que a gente não conhece aqui do Rio Grande do Sul, esses governadores, esses prefeitos, esses aquilo, prefeito acho que não. Deputado também aposenta. Mas aposenta no 3º mandato. Bom, tem uma porção, né? Sim. Tem gente aí no 8º mandato. Exatamente. Então assim, essa gente toda aí, que é o problema, que eles não vão mexer com eles. E aquele pouco que mexerem agora vai ser para a próxima legislatura. E assim funciona. Não a Previdência Social. O problema número 1 da Previdência é cobrar os grandes devedores, que são bancos, começa pelo Bradesco, vai para outros, JBS, Friboi e companhia. Tem os maiores, eu até tinha uma lista dos maiores devedores, é uma exorbitância, é valor assim para resolver para muito tempo. Claro, não paga, entra na justiça, vai para o CARF, e aquilo fica na gaveta de alguém muito tempo, até que um dia caduque ou coisa que o vale e não cobra mais. E inclusive, é bom que se diga, já estamos falando sobre isso, e você deve ter conhecimento também, tem muitas empresas no Rio Grande do Sul, que também estão com problema de ICM há 20, 30 anos, e continuam também rolando, e justiça, e aquilo, e não estão pagando. Antes da justiça, o caso do ICM, antes da justiça, tem a esfera administrativa que demora. E depois tem toda a demora judicial. Quer dizer, e aí saiu a esfera administrativa, vem o judicial. E aí demora. E aí tem a primeira instância, que é aqui em Farroupilha, aí vai para o tribunal. Aí instância em Porto Alegre. Tribunal, se eu arrumar uma boa causa, eu vou para Brasília. Em Brasília, para o cara pegar na mão no STJ, demora uns 10 anos para pegar na mão. Então nós estamos. Então não adianta. O Sartori, por exemplo, ele está fazendo aquilo que
que o Estado permite, as finanças do Estado permitem que ele faça. Fez algumas bobagens quando assumiu, mas isso é natural. Ele meio se empolgou, porque ele não acreditava nem ele que iria ser governador. Ele foi, se empolgou, fez algumas bobagens, que para a gente fica até meio... A gente fica com vergonha de ter participado, assistido isso. Eu, como votei nele, não tenho por que dizer que não. Sou amigo pessoal dele, gosto dele como pessoa. Como governador está me decepcionando. Mas eu tenho que entender por que da minha decepção. Porque ele pegou um Estado falido e não, algumas coisas que ele podia ter feito não fez. Agora é tarde. Já estamos indo para o falido e engessado, que é um problema. Exatamente. Então, como é que tu vai mexer com essas coisas que não depende da gente dar um canetaço de vamos cobrar a empresa X? Sim, não tem como. Ou todas as empresas que estão com esses problemas, empresas grandes do Rio Grande do Sul, mas vai gerar desemprego, então para. Não é assim. Então, na frente se passa a mão na cabeça, né? Na frente do juiz sempre tem um argumento social, né? Claro. E tu sabes que nos últimos anos esse argumento social valeu para invasão de terras, para muita coisa. Vale para 1000 fins, né? Depende de como é que tu torce. Eu sou de um tempo que o que é meu, vou defender porque é meu, e o que é alheio eu vou respeitar. Hoje, mas muito justo. Ele tem demais... O Maurício tem 2 carros, vou lá e pego um para mim, porque ele tem 2, pô, ele só tem uma bunda, mas ele num banco só, por que ele vai precisar 2 carros? Maurício, a tua impressão, te agrada a reforma da Previdência, como ela está posta? Complicado responder de uma maneira sim ou não para essa pergunta. Te agrada e te desagrada? Tem muita coisa boa ali. Sim. E tem muita porcaria ali, né? Então, a questão da idade mínima, que é o que mais está dando polêmica, que tem a história do tem que contribuir 49 anos para se aposentar, né? Ou 65 de idade. Cara, essa conta não fecha, mas enfim, você tem que contribuir 49 e começa a trabalhar com 18, com 20. Né? Tu vai chegar nos 70 e ela se vai pedrar. Não, eu vou me aposentar com 65, né? Sim. Então, se tu ficar desempregado um período. Eu vou me aposentar com a idade mínima, que é 65. Que na verdade hoje, se o cara não contribui, a idade mínima já é alguma coisa do gênero, né? É 60, 65, uma coisa assim. E com a regra do 85-95, a regra de conversão, né? Somando a contribuição, se a pessoa passou algum período desempregada, ela já não consegue a aposentadoria integral. Sim. Né? Então eu vou no argumento do Senair. O problema da Previdência é o bolo, né? Então, tem que empurrar a idade para frente até por uma questão demográfica. A expectativa de vida também aumentou. Não dá para querer fazer como no tempo do meu avô, que com 48 anos ele sentou no sofá. Sim. Né? E viveu 87. Né? Eu acho que a pessoa... Cara, eu tenho 30 e poucos ainda, então eu não estou a ponto de me sentir assim, mas eu vejo os meus pais. Os meus pais já têm a idade de se aposentar. Né? Eles têm muito que dar ainda pelo negócio deles, pela sociedade, então a pessoa não quer sentar no sofá. Sim. Né? Óbvio, eu tenho que olhar a situação do cara que precisa da aposentadoria para sobreviver. Né? Se o cara hoje com 63 anos perdeu o emprego, né? Para ele arrumar um emprego para terminar os 2 anos que falta para conseguir a aposentadoria é difícil. É uma zebra danada, é complicado. Né? Porque hoje a gente está numa fase de desemprego alto, então há 3 anos atrás o cara arrumaria emprego, talvez não o que ele gostaria, mas arrumaria. Hoje nem a juventude consegue. Mas eu estava lendo nesse final de semana, Maurício, que houve um aumento do emprego da terceira idade. Agora, nesses últimos tempos aqui. Tem a ver com a situação, um negócio geracional, né? Tem a ver com um monte de coisa. Tem né? alguns motivos. Então, eu acho que casaria melhor se fosse feito alguma coisa de acomodação, vamos dizer assim, dessas questões das idades. Não simplesmente baixar a idade pronto. Mas não, o cara ele vai ter aposentadoria integral 65. Mas se ele quiser se aposentar com 60, existe alguma fórmula que lhe permita. Tem países que têm um sistema de aposentadoria muito inteligente, que é o seguinte: eu faço a minha carteira de trabalho, né? Eu passo a ter, vou voltar no exemplo americano. Lá nos Estados Unidos é assim: tu ganha um número que eles chamam de Seguridade Social, né? Que seria o nosso CPF, por analogia. E esse número equivale a uma conta corrente que tu abre com o governo, como é o nosso caso com o Fundo de Garantia. Sim, o FGTS. Pensa que o INSS fosse igual ao FGTS. Todo mês eu vou lá e deposito nessa conta e essa conta rende. Né? A decisão de sacar alguma coisa de lá é minha. Né? Lógico que tem que obedecer a limites, porque senão o cara vai lá e saca a grana para fazer festa, para construir uma casa nova, trocar de carro, ou atender a necessidade do momento.
né? E aí lá na velhice ele vai ter que ser amparado pelo Estado porque ele não tem onde cair morto. Não é esse o objetivo. Mas aí que se estabelecesse, cara, o Maurício quando chegar lá na idade ele vai ter um saldo tal e a partir dos 55 ele pode sacar X. A partir dos 60 ele pode sacar Y. A partir dos 65 ele tem aposentadoria. Né? É uma coisa muito mais inteligente. Mas para o paladar brasileiro eu acho que não funciona. Por quê? A cultura brasileira é o Estado é o papai que vai cuidar de mim. E outro detalhe, vamos gastar hoje, amanhã não sei. Exatamente. Amanhã é outro dia. Eu ter que ser responsável pela minha própria conta corrente e arcar com a zebra lá no final se der errado, é um salto muito grande para a nossa mentalidade. Né? E aqui eu me incluo na conta, porque o empresariado mesmo, quando a coisa vai mal, essa semana em Brasília, todo o pessoal da Anfávia está lá pedindo incentivo para o governo. Certo. Cara, vão se virar. Não se vende mais carro, né? Vão se virar. Mas estão exportando agora para a Argentina e para o exatamente. Peru, para o Chile. Mas a situação está muito ruim. Tá, né? Qual é que é o impulso do cara? É ir lá pedir ajuda. Cara, mas o governo não é o trabalho do governo. O governo tem que dar segurança, saúde e educação. Todo o resto, dentro da situação atual, é supérfluo. Né? Então, a própria questão da Previdência, né? A questão da Previdência, no meu ponto de vista, é garantir uma renda para tu viveres, para começar a sobreviver, né? Depois viver num nível razoável, de acordo com aquilo que tu contribuíste. Sim. Né? Para não chegar na velhice e passar necessidade. Não adianta pensar em ficar rico quando velho, né? Aí já é tarde. Não, aquela coisa que a mentalidade de muita gente é o seguinte: eu vou garantir uma aposentadoria gorda. Isso não pode. Não é para isso que a Previdência existe. Sim. Não é a finalidade do sistema. Mas é o que eu vinha falando com a nossa funcionária hoje. Por que não uma parte, acabava com todo esse penduricalho, você ganharia por dia, acaba com todo esse penduricalho. Sistema americano, de novo. Exatamente. Acaba com tudo isso e você vincula, eu te pago tanto de salário e tanto numa aposentadoria. Você só retira em casos especiais. Estava resolvido. Fundo de garantia. É o fundo de garantia. O fundo de garantia. 8%, sim, 30%. 30%, né? Percentual maior. Dobra o salário dos funcionários se acabar com todos esses penduricalhos. Acabar com o atestado, os 15 dias, não sei mais o que, acaba com tudo. São incentivos que se oferecem, com certeza. Maurício, encaminhando já o programa, uma leitura tua do momento econômico aqui de Farroupilha. Nós estamos com uma economia mais preparada, que talvez não sente tanto essa dificuldade que a economia brasileira também está sentindo? A nível de emprego, quando a gente fala de emprego, de consumo que decorre do emprego, Farroupilha está mais bem preparada por ser mais diversificada. A diversificação é a base. A gente hoje está numa fase menos ruim, porque o pessoal mais antigo vai lembrar bem o que aconteceu em 1992, quando a Grendene saiu de Farroupilha. O BAC. Né? Aquilo ensinou para o município que depender muito de algo, como Caxias depende do metal mecânico. Sim. Né? E não olha o problemão lá. Bento Gonçalves, o moveleiro. Hoje Bento Gonçalves dá a volta por causa do vitivinícola e por causa do turismo. Porque o moveleiro vai muito mal. Né? E aí a gente faz, falasse em Rio Grande, né, Zona Sul, Polo Naval. Acabou. Aquilo é uma desgraça. Acabou. Né? Charqueadas com a questão da construção das plataformas lá e tal também. Cara, não tem como depender de uma única coisa. Então, Farroupilha aquele hoje... ditado, a galinha não coloca todos os ovos num único ninho. Então, hoje, quebrou meia dúzia de ovos, mas os outros estão guardados em outro lugar. Então, a gente tem alguma coisa garantida. Sim. Né? Então, não significa dizer que não estejamos em dificuldades. É diferente, né? Sem dúvida. Nem vai explodir quando a coisa melhorar, justamente porque é diversificado, assim como não vai ser um desastre quando a coisa piora. Né? Alguns setores... dão o start primeiro, outros demoram um pouco mais. Exatamente, é uma tendência. Exatamente. E na média, né, a gente consegue levar uma vida mais estável. Sim. Né? Que no fundo, bem ou mal, né, não é uma questão nem só de vamos aqui fazer uma analogia besta, mas de ser rico ou ser pobre. Sim. Né? Mas é de não mudar minha condição de repente. Hoje eu não tenho o que comer, amanhã eu estou multimilionário, daí aqui a um ano eu estou pobre de novo. Cara, não pode ser, a vida não pode ser assim.
Empresarialmente falando, né, Siner? Porque nós estamos ao lado aqui de claro que não é só o Maurício, mas o Maurício hoje é o diretor-geral do Grupo Bickfer, junto com o Geraldo, enfim, com toda a família. E o Grupo Bickfer em Farroupilha é o maior empregador da nossa cidade. Enfim, e um dos diretores da SIC. E um dos Já passei. Já passou a fase. Hoje o meu ex-cargo é ocupado pelo Trujillo, José Carlos Trujillo, da ITM. Passou por ali também. Certo. Empresarialmente falando, dentro desse contexto todo econômico, principalmente econômico, não sei se político tem alguma interferência, as empresas hoje para se manterem é um desafio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vou voltar na história do pior, já passou, né? Mas os custos eles crescem. Né? Eles têm fermentinho aí? Exatamente, no automático. Né? E as receitas não necessariamente acompanham esse crescimento. Então a gente brinca muito lá na empresa que custo é mais ou menos como unha e cabelo. Né? A gente tem que estar cortando periodicamente, porque senão, né, a coisa não funciona. Né? Então é um desafio. A gente estava brincando hoje, antes mesmo de eu vir para cá para o estúdio, estava conversando sobre uma situação de um cliente que está passando uma dificuldade, etc. Né? E aí a gente estava discutindo os porquês. Né? E mais cedo hoje no dia, um outro cliente me telefonou me perguntando: pô, por que tu não fabrica determinado produto? Eu brinquei com ele dizendo: olha, a festa já está muito cheia. Né? Tem muita gente já dentro dessa tentando fazer a mesma coisa. Então o grande problema hoje, em primeiro lugar, sem dúvida, a crise econômica. Segundo lugar, é que a gente tem uma concorrência hoje muito forte, né? Muito acirrada. Porque cara, o povo empreendedor, apesar de todos os poréns que a gente citou aqui hoje no programa, se não é o povo mais empreendedor do mundo, olha, deve estar empatado em primeiro lugar com alguém. Criativo. Né? Então o brasileiro ele gosta de empreender. Então a gente tem uma quantidade de empresas, né? E notadamente fazendo as mesmas coisas, né? Que é um negócio sensacional. E uma empresa menor tem condições de diminuir custo com mais facilidade. Do jeito que o Brasil funciona, tudo isso está invertido, né? Não existe ganho de escala, existe maneira de deseconomia de escala. Exatamente. Né? Quanto maior tu ficas, mais custo tu tem. As exigências dos poderes junto a uma empresa grande, eu fico observando isso. É muito maior. É muito diferente. Os custos de uma empresa grande é muito maior. Tu ganha um pouquinho de escala na compra. A própria questão tributária, questão trabalhista, sem dúvida, enfim, voltamos em tudo que a gente já falou. Exige uma série. E aí o seguinte, a gente todo dia acorda de manhã e faz uma escolha que é levantar da cama e continuar na batalha. Né? E é isso aí. E aqui não vai nenhuma queixa, né? Tanto é que eu faço essa escolha todos os dias. Ninguém te obrigou a ser empresário. Exatamente. Nem teu pai. O mundo é livre, né? Escolha livre. O mundo é livre, exatamente. Né? Com certeza. Se tivesse sido, vamos dizer assim, cuidador... Passado num concurso. Não, cuidador de zoológico, hoje tu podia ser... Cuidador de zoológico? Se eu fosse cuidador de zoológico, hoje eu estaria no risco de perder o emprego porque o Estado vai extinguir a zoobotânica. Estaria ameaçado. Se eu tivesse por perto de Brasília, mas se eu tivesse passado num concurso para qualquer órgão, eu teria... Petrobras, você é engenheiro? Eu tenho colegas meus, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho colegas meus de faculdade que são engenheiros da Petrobras. Olha aí. Tranquilo. Maurício, quero te agradecer pela tua estada aqui no programa mais uma vez. Oportunidade. Obrigado, até uma próxima. Obrigado. Senair Gomes da Silva, com esse belíssimo penteado, te agradeço a tua presença aqui nos estúdios. Eu estava te olhando assim. Por favor, não eu acho que o relacionamento aí. Eu acho que o presidente Michel Temer, se te ver, vai te invejar, hein? Olha, mostra as tuas fotos aí. Duas coisas. Vou mostrar só uma. Eu prometi para o nosso telespectador que eu ia mostrar uma foto junto com o Okamoto. Eu não achei a do Okamoto, mas eu tenho uma aqui que eu estou junto com o Palocci. Vocês querem mais? Com o Palocci? O Sério? homem que vai dar trabalho ao Sérgio Moro por mais um ano. O que ele vai falar, eu não sei. Agora, que ele não vai falar de mim, eu tenho certeza que não. Mas o que eu queria mostrar para o nosso telespectador... Está decepcionado. É um livro que eu ganhei do nosso ex-governador, meu amigo Germano Rigoto, com uma dedicatória muito bonita, né? E eu quero dizer que o próximo presidente... Ó, que tem foto aí dentro, tem foto aí. Possivelmente... Tu mostrou a foto que tu não queria mostrar, né? Não, aqui está eu e o Pepe e o professor Paul Singer em Brasília, na Câmara Federal. Esse aqui, ó, uma dedicatória do meu amigo Germano Rigoto, futuro presidente do Brasil. Porque ele já lançou a sua candidatura e na próxima eleição qualquer coisa pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive Rigoto presidente. Inclusive Rigoto presidente, e ele tem experiência, já foi governador,
Então é a primeira. Segundo, ele sabe mexer com política, que já foi político a vida toda. Então é uma possibilidade de eu ter o livro autografado pelo futuro presidente do Brasil. Tem valor, guarde bem. Valor histórico. Olha aí. E tem, olha bem o nome, né? Para além do berço esplêndido, que nós temos que crescer enquanto sociedade, enquanto Brasil, enquanto economia, aquilo tudo que nós falamos, segundo o nosso futuro presidente. Nós temos que fazer a nossa parte. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Estar contigo. Sempre um prazer conversar contigo. Até a próxima semana. Obrigado. Vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do restaurante Estefenon. Muito mais do que um restaurante, junto ao prédio do Círculo Operário de Farroupilha. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade do empresário Sinair Gomes da Silva, diretor da Furgobento e metalúrgico. Pronto. E também do diretor-geral do Grupo Bickfer, o Maurício Alexandrini, que hoje trouxeram muita qualidade ao nosso programa. Ficamos por aqui com o programa. Um forte abraço, até amanhã nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Você já sabe, a gente se encontra na TV Cidade, a única emissora de televisão em Farroupilha. Até a próxima, valeu!